A nova moda agora na direita, nesse grupo bolsonarista, extremista radical, como os veículos de mídia costumam chamar, a nova moda agora é vender curso, é fazer combate para salvar o Ocidente através do Brasil. Gente, eu queria ter uma reflexão com vocês sobre isso, conversar, entender um pouco sobre todo esse caso, que envolve aí Gustavo Gayer, Eduardo Bolsonaro, entre outros parlamentares. Vamos falar sobre Carla Zambelli também, mas para a gente conversar sobre isso e aqui colocar algumas considerações minhas sobre a atuação de fato da direita, a gente vai precisar fazer isso, mas lembrem-se, logo depois da nossa amada, querida vinheta. Vamos embora! Meus amigos, existe uma questão que envolve muito o livro de autoajuda. Muitas vezes o livro de autoajuda, ele autoajuda apenas o autor a ganhar dinheiro e ficar rico. Se não bastasse isso, hoje a gente tem uma vertente nossa da direita que tenta criar mecanismos para movimentar a militância dentro de um contexto totalmente didático, né? Eles estão querendo aí criar cursos e plataformas para tentar salvar o Ocidente. Uma coisa que eu falo, eu sou da área empresarial. Sempre quando eu trabalho e lido na questão empresarial, eu acredito que pessoas possuem funções diferentes. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, você tem o departamento de RH. O cara do RH, ele é bom no recrutamento, em contratar pessoas. Você tem o comercial, que é uma pessoa mais extrovertida, que conversa mais, que gosta inclusive de fazer o que eu estou fazendo agora, viajar para visitar clientes. Tem o cara do TI, que é um cara mais introvertido, mais quieto e que, por consequência, gosta de funções mais automáticas, né? Então os perfis, eles acabam se ajustando dentro de um quadro convencional. O que isso tem a ver com a direita? Tem tudo a ver. O parlamentar hoje no Brasil, ele precisa entender a sua função. Eu cito aqui, por exemplo, um cara que eu gosto muito, Marcos Polon. É um cara que é enérgico e combativo dentro da pauta armamentista. Está inserido em comissões importantes em relação a isso. A gente pode citar Júlia Zanata, a mesma coisa, que tem um ponto de vista fundamental dentro dessa luta, da luta também para combater todas as tentativas do Flávio Dino em desarmar cidadão de bem. Aí você me fala, mas Bruno do céu, Ana Campanholo, Bruno, Ana Campanholo vem de curso. Eu defendo a Ana Campanholo, a minha amiga Ana Campanholo. Por que eu defendo? Porque no caso dela, ela não é deputada federal e ela não tem poder de ação sobre Brasília, onde hoje é a nossa principal trincheira. A Ana Campanholo, ela começou vendendo o curso antes de ser deputada. Ela já tinha uma militância antifeminista antes disso. Então, no caso dela, é importante que ela se mantenha também nesse fronte. Se ela for a Brasília, são outros 500, tá bom? Deixo isso muito claro para vocês. Mas agora, por que eu falo em relação a alguns deputados que estão trabalhando nessa coisa de vender curso? O Gustavo Gayer é um cara que eu gosto muito, admiro, um cara simpático demais, mas ele precisa estar focado naquilo que é o trabalho de gabinete em Brasília. Se a gente for pegar, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, o Eduardo é um sujeito boa praça, um sujeito querido, um cara que eu tenho uma grande admiração por ele também, muito embora, e aqui faço a minha crítica pontual, muito embora eu tenha me decepcionado com ele em relação àquela história dos pendrives e ele ter aparecido numa Copa do Mundo, né, enquanto o Brasil estava de fato pegando fogo, né? Eu acho que não era hora para aquilo.
Mas eu também aqui coloco, né, as minhas críticas à figura da Carla Zambelli, que apareceu de arma em punho naquele período, né, fatídico da nossa campanha, que a gente estava precisando de votos, e ela conseguiu dar munição mais que suficiente para o inimigo, para aniquilar inclusive a pauta armamentista, né, que saiu de arma, parecendo a Lara Croft, num bar em São Paulo. Ela deveria ter pensado um pouco, né? E fora aquelas tentativas canhestras dela de sair viajando pelos Estados Unidos, falando que estava lutando, entregando provas para a OEA, e falando isso dentro de um carro com sacolas de compra de outlet em Miami atrás. Pelo amor de Deus. Né? Então, as críticas que eu faço, né, como o professor Olavo de Carvalho sempre falou, né, que a direita segue se afunhanhando por causa desse tipo de coisa. E também tem outra coisa que eu vejo como fundamental, que a direita precisa entender o contexto para poder ter um meio de ação mais eficaz. Deixem os cursos para as pessoas que sabem fazer cursos. Deixem o YouTube para pessoas que sabem trabalhar com a plataforma. Deixe cada área de acordo com o que as pessoas sabem. É como uma empresa, que cada um tem uma função e se adequa a essa função. A direita precisa aprender isso urgentemente. E principal, saber agir. Saber que antes de querer salvar o Ocidente, nós precisamos salvar as nossas almas. O mundo, ele já está corrompido. Quem sabe, quem já leu e quem entende a Bíblia, sabe que o mundo jaz o maligno. Não adianta a gente tentar criar fórmulas mirabolantes e vender curso para ganhar pessoas, né, para mobilizar a militância. Virou guerra política. Aí eu pergunto para você, o que boa parte dos nossos deputados estão fazendo? E aqui mais uma ressalva importante para Ana Campanholo, que está fazendo clubes de leitura, está levando assessores para locais mais longínquos de Santa Catarina, para montar base. O que esses deputados estão fazendo? Para poder criar mecanismos de, por exemplo, a gente tomar espaço dentro de conselhos tutelares, dentro de conselhos da juventude, municipais. O que está fazendo, por exemplo, dentro da escola dos seus filhos, onde os professores militantes do PSOL estão tomando conta. Absolutamente nada. Eles estão simplesmente presos em uma política eleitoreira baixa, que vai apenas deixá-los perpetuar. Vão votar coisas pontuais a nós? Ótimo, maravilha. Vão trabalhar em pontos que são fundamentais? Perfeito. Mas, gente, façam o trabalho, o dever de casa com foco. Façam o trabalho, o dever de casa de forma pontual, sabendo entrar em comissões, sabendo travar projetos da esquerda, sabendo criar mecanismos para pedir vista quando vê que um projeto está na sua mão e precisa ser trabalhado. Aqui o papo é sério. É urgente ter paciência e saber ter foco. Mas infelizmente, né, os nossos deputados, muitos deles, seguem ainda trabalhando com hashtagzinha e trabalhando com cursos que, na verdade, a gente sabe, né, serve só para manter a sua militância e muitas vezes, me desculpe, busca garantir apenas a sua sobrevivência na próxima eleição. Tá bom, pessoal? Para com essa porra aí! O vídeo de hoje é esse. Quero agradecer a você que nos assistiu. Mais uma vez, desculpa, né, esse balanceio todo, né, porque eu tô na estrada, né, infelizmente as estradas aqui do Paraná
elas estão um pouco comprometidas, né? Então por isso que balança um pouco. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar, mandar nos grupos da família, ativar o sininho. E também não esquece de me seguir no Instagram, a minha página está aqui. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!